Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Francis Ngannou e Derrick Lewis. Essa é a luta que deve acontecer, deve ser a próxima luta do Francis Ngannou. Todo mundo aí, né, ou pelo menos quase todo mundo, prefere Ngannou e Jon Jones, mas a negociação, enfim, não anda, né? Então a gente pode acabar assistindo aí a revanche entre Derrick Lewis e Francis Ngannou, mas dessa vez não com 3 rounds, né? Dessa vez com 5 rounds, porque o Francis Ngannou é o atual campeão peso pesado. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os dois e inclusive essa luta, né, já aparece ali em uma ou outra bolsa de apostas e o favorito, segundo as bolsas, é o Francis Ngannou com 76%. Pois é, um favoritismo bem grande aí pro Francis Ngannou, que foi derrotado na primeira luta entre eles, mas foi aquela luta horrível, né, uma luta onde a gente realmente nem teve ali muitos golpes, né, só pra gente lembrar, vou até colocar na tela pra vocês. No primeiro round o Ngannou disparou ali, né, 7 golpes e conectou um. Durante um round inteiro o Ngannou conectou um golpe, o Derrick Lewis tentou 15 golpes e conectou só 5. Então foi um round ali de apenas 6 golpes conectados. É bizarro, né? No segundo round a gente teve ali o Ngannou tentando 18 e conectando 6, o Derrick Lewis tentando 15 e conectando 4, ou seja, 10 golpes em um round inteiro. E no terceiro a gente teve um pouquinho mais de golpes, né? A gente teve dos 21 tentados do Ngannou, 4 sendo conectados e ali o Derrick Lewis tentando 24 e conectando 11. Então se a gente somar todos os golpes ali, o Ngannou em 3 rounds, ou seja, em 15 minutos de luta, ele conectou 11 golpes, né? E ali do lado do Derrick Lewis a gente tem ele conectando no total, somando os 3 rounds, conectando 20 golpes. Então assim, foi bizarro, né? Foi uma das piores lutas que eu já vi. Eu trouxe aqui o vídeo de resultado, fiquei indignado. Enfim, e a revanche agora, claro que pra mim, pelo menos, não desperta tanto interesse, apesar de eu achar que é muito difícil ser pior do que aquela primeira luta, né? E pra lembrar também a pontuação, né, dos juízes, um dos juízes durante aquela primeira luta deles deu 30-27, né, pro Derrick Lewis, então todos os rounds pro Derrick Lewis, e os outros dois deram 29-28, então sendo 2 rounds pro Derrick Lewis, né, 2 rounds de 10-9 e um round de 10-9 ali pro Ngannou, e esses dois juízes concordaram que o segundo round teria sido do Ngannou, que inclusive foi o único round onde o Ngannou conectou mais golpes, né, ele conectou 6 e levou 4, né, beleza, é uma diferença de 50%, né, porque, enfim, o Derrick Lewis conectou só 4, então somando 50% dele seria o 6. Mas, tipo assim, de 6 para 4 é tão pouco, né, que não dá para levar muito em consideração o percentual, né? É meio bizarro um round com 6 golpes de um lado e 4 do outro. Enfim, mas falando depois dessa luta entre eles e tal, a gente teve ali o Derrick Lewis vindo de 4 vitórias, né? Tudo bem que depois dessa vitória contra o Ngannou, ele ganhou do Volkov, também um baita nome, mas aí ele perdeu 2, né? Ele perdeu pro Cigano, perdeu pro Cormier, perdeu pro Cormier antes, né, do Cigano. Só que agora, o que interessa, o atual, ele vem de 4 vitórias. Tudo bem, 2 na decisão, uma sendo decisão dividida, né, que foi contra o Blagoy Ivanov, quando depois ele ganhou na decisão unânime do Ilir Latifi, e depois ele conseguiu um nocaute no Alexei Oleinik, e na última ele venceu o Curtis Blaydes, que é o cara desses 4, né, que tava bem mais acima ali no ranking. Inclusive, nessa última vitória, o Derrick Lewis conseguiu ali um bônus de performance, né. Do lado do Ngannou, ele vem de 5 vitórias, né, a última derrota dele foi justamente contra o Derrick Lewis, mas depois do Derrick Lewis, ele venceu caras de mais nome que estão mais em cima do que o Derrick Lewis, né? O Derrick Lewis teve ali o Volkov, que também estava bem e tal, mas o Ngannou venceu o Curtis Blaydes logo depois que ele perdeu pro Derrick Lewis. Depois ele venceu o Cain Velasquez, todos por nocaute ou nocaute técnico, né? Nenhum na decisão, nem decisão dividida. Então foi o Curtis Blaydes, depois o Velasquez, depois o Cigano, depois o Jairzinho, depois o Miocic, que era o campeão. Então, pegando nomes mais difíceis, lembrando também que ele ganhou ali contra o Curtis Blaydes em 45 segundos, depois do Cain Velasquez em 26 segundos, do Cigano em 1 minuto e 11, depois do Jairzinho em 20 segundos, e ali no Miocic precisou de um round e mais 52 segundos, né? Então é mais expressivo ali, né, do que o Derrick Lewis. E também tem um pequeno detalhe, né, dessas 5 vitórias nas últimas 5 lutas do Ngannou, em 4 delas ele ganhou bônus de performance, né? O Derrick Lewis, nas últimas 4 vitórias, ele tem um bônus de performance que foi na última luta, quando ele nocauteou o Curtis Blaydes, que foi merecido, inclusive, né? Então, assim, olhando o retrospecto atual e olhando até as performances, o retrospecto que eu falo cartel, né? Mas olhando as performances também em si, atuais, né? A performance atual dos dois, dá pra entender o porquê que as bolsas colocam o Ngannou de favorito, e eu acho o Ngannou favorito também. Claro que tá uma diferença bem grande e tal, mas é compreensível, porque se a gente for pensar, o Derrick Lewis, ele tem uma característica muito boa, que é a mesma do Ngannou, que é a mão extremamente pesada, só que o Ngannou é uma versão melhorada do Derrick Lewis. se você for pensar. Porque o Derrick Lewis tem a mão extremamente pesada e para meio que por aí. Não tem
muito condicionamento físico, não tem uma movimentação muito boa, até coloca um chute ou outro, mas também não é, né, um exímio trocador ali, né, considerando a trocação do MMA, usando chutes, cotovelos, joelhos, enfim, tudo, né, é um cara que fica bem limitado ali ao boxe e é um cara, assim, bem comum, né, só que ele tem realmente um punch extremamente absurdo que consegue vencer ali suas lutas, tem seus méritos de chegar na posição que chegou, ter as vitórias que tem, né, 25 vitórias ele tem na carreira com 20 nocautes, né, só que ali, se a gente for pegar o contexto geral, principalmente depois da última performance, a gente vê que o Ngannou é um cara mais ágil, tem uma movimentação um pouco mais leve, apesar de ser um cara também de quase 120 quilos. É um cara que tem uma envergadura bem maior que a do Derrick Lewis. Mostrou que vem evoluindo ali no wrestling, vem usando bem os chutes também, né? Chuta melhor que o Derrick Lewis. O Derrick Lewis às vezes chuta alto, mas ele meio que é meio desajeitadão, se desequilibra todo. O Ngannou parece um pouquinho melhor ali. Então, no geral, né, eu já consegui enxergar o Ngannou como um cara melhor. É engraçado, né, a gente pegar um cara que acabou de começar a treinar, mas acho que já dá pra dizer que o Ngannou é mais completo que o Derrick Lewis, que é um cara que já luta há bem mais tempo, né? O Derrick Lewis estreou no MMA profissional em 2010, né? O Ngannou estreou no MMA profissional em 2013. Só que a quantidade de lutas também tem bastante diferença, né? Um tem 19 lutas, o outro tem 33, né? O Derrick Lewis tem muito mais experiência, mas eu acho que já dá pra dizer, né, pelas lutas recentes aí, que o Ngannou é mais completo. Então, basicamente o que eu queria dizer nesse vídeo é a porcentagem das bolsas, né? Mais de 70% de favoritismo pro Ngannou, e dizer que eu concordo, apesar dele ter perdido pro Derrick Lewis, foi aquele Ngannou que ficou com medo, que ficou travado, o Ngannou que vinha de derrota pro Stipe Miocic, então é um cara que não tem uma carreira grande, não tinha uma grande experiência, sofreu uma derrota ali que foi realmente contundente para ele, então não tinha ainda aprendido com aquilo, né? Ele fez a luta contra o Miocic em janeiro, depois ali em julho já acabou enfrentando o Derrick Lewis, que também é um cara duro, então ficou ali, não sei se foi medo, se foi receio, fez aquela luta horrível, e todo mundo criticou muito essa luta, então o próprio Ngannou já reconheceu, né, que a luta não foi boa e que a ideia não é fazer a mesma luta, ainda mais se tratando agora dele como campeão e fazendo a sua primeira defesa. Então eu torço muito, não tenho bola de cristal, mas eu torço muito para que a luta seja melhor do que a primeira. É muito difícil ser pior, né? Mas eu torço não para que seja um pouco melhor, eu torço para que seja uma baita luta, que é a condição que eles têm, né? Eles têm condição hoje de fazer uma luta interessante. Né, o Derrick Lewis, como eu disse, não tem o mesmo gás, não tem a mesma movimentação, mas se entregar dá para fazer uma luta legal, né? E um outro ponto também que eu venho percebendo, claro que também não é uma coisa objetiva, é meio subjetivo, mas me parece que o Ngannou tem uma absorção de golpes também muito boa, né? Não só pelo golpe que ele tomou do Miocic, mas nas outras lutas também, quando eventualmente alguém consegue encostar nele, dá para ver que ele tem uma absorção ok, né? Mesmo contra o Miocic na primeira luta, ele também tomou várias pancadas e conseguiu ali meio que se controlar, né? Perdeu ali na decisão. Já o Derrick Lewis, quando entra um golpe bom, nem sempre ele absorve bem, às vezes ele dá uma sentida ou um cansaço e tal, e meio que acaba se encolhendo ali, enfim, e aí dá ruim, né? Ainda mais contra o Derrick Lewis, contra o Ngannou, que aproveita para bater em cima e fazer o juiz parar ali por nocaute técnico. Então eu concordo com esse favoritismo, e enfim, vamos ver se é essa luta que vai rolar. Como eu disse, eu torço muito para assistir o John Jones com o Ngannou primeiro, acho que seria mais legal, mas, né, se o John Jones não chegar no acordo ali com o UFC, é o que a gente vai assistir, Derrick Lewis e Ngannou, e eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, você concorda com a minha opinião e com as bolsas, que o Ngannou é favorito ali na casa de 70%, até um pouco mais do que isso, ou você enxerga o Derrick Lewis como favorito? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!